Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos felizes, estamos alegres. Mais uma noite na casa do Senhor. Como foi dito, não existe lugar melhor para se estar. Onde nós sentimos já a presença de Deus em nossas vidas. Deus já tem falado conosco. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Quero agradecer aqui ao presbítero Fernando pela confiança que nos foi dada para estarmos mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Fique atento àquilo que Deus tem para você nesta noite. Fique atento à voz do Senhor. Capítulo 12, versículo 3 diz assim: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Amém. Amém. Irmãos, podeis se assentar. Glória. Aleluia. O texto em que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. Com certeza você já ouviu muitas ministrações que falam um pouco deste acontecimento em que houve durante a trajetória de Jesus em seu ministério. A vida de Jesus foi de grandes acontecimentos em os dias em que ele esteve aqui no seu ministério nesta terra. Você vai encontrar Jesus realizando muitos milagres. Você vai encontrar Jesus neste mesmo capítulo em que nós lemos, ou melhor dizendo, no capítulo de número 11, ainda no Evangelho de João. Você vai encontrar Jesus ressuscitando a Lázaro. Você vai encontrar Jesus curando vários tipos de enfermidade daqueles dias, em que Jesus ele ministrava, em que Jesus operava através da sua palavra e de sinais. Você vai encontrar Jesus fazendo sinais e maravilhas, mas também você vai encontrar Jesus passando por provações. O texto em que nós lemos, ele nos leva a entender que Jesus, por certo, ele estava sendo provado. A Bíblia, ela narra em que Simão, um homem de grande conhecimento naqueles dias, ele era um fariseu naquela época. Você vai ver Simão, ele, por certo, testando a fé de Jesus. O texto diz em que foi dado um jantar, foi dado um banquete ali na casa daquele homem,
E ele convida Jesus para fazer parte daquele jantar. Ele convida Jesus para se assentar à mesa na casa de Simão. O assentar à mesa, ela falava de comunhão. Se assentava à mesa, ou ainda se assenta aqueles que têm comunhão conosco, aqueles que são os nossos amigos e chegados. É quem você convida para assentar à mesa da sua casa. Jesus, ele não rejeita aquele convite. Você vai ver que Jesus, ao adentrar pela porta da casa daquele homem, você não vai ver Jesus sendo recebendo com honras. Você vai ver que Simão, ele convida Jesus, mas ele não honra Jesus. É uma das coisas que nós aprendemos, é honrar a Jesus em primeiro lugar. Você vai ver Jesus, ele não sendo recebido com o lavar os pés. A tradição daqueles dias era que quando eu convidava uma pessoa para a minha casa, havia alguém para lavar os pés daquela pessoa, como sinal de acolhimento, como sinal de uma boa recepção. A tradição, ela ainda vai dizer que era lhe dado um beijo e a cabeça era ungida com óleo. Jesus, ele não passa por isso. Eu imagino Jesus, quem sabe se fosse eu, e quem sabe se fosse algum de nós que estamos aqui presentes neste culto. Quem sabe nós poderíamos até nos retirar, assim como nós fazemos, assim como aquele que prepara, que ensaia ali o playback para louvar, aquele que já vem há muito tempo já querendo ganhar uma oportunidade. Você por muitas e muitas vezes estuda e prepara a palavra, e quando chega no culto, você fica esperando uma oportunidade e nada acontece. Quantas pessoas não já mudaram de congregação? Quantos já pensaram até em parar por causa disso? Eu me lembro de uma época em que eu era professor de escola dominical em uma cidade aqui perto. E eu me lembro que eu estudava muito a lição, não era igual aqui, que aqui a gente tem um cronograma, e eu já sei o dia que eu vou estar ministrando a aula. E eu lembro que eu estudava muito, preparava ali durante a semana e pensava, hoje vai ser a minha vez. Hoje eu vou ter oportunidade. Mas quando chegava no domingo, aí era sempre a mesma coisa. Aí volta e meia de vez em quando, aí meu companheiro falava, hoje você me disse. E quem sabe Jesus, ele passou por essa decepção, porque não foi lavado os pés, não foi lhe ungido a cabeça, não foi recebido com um beijo. E existem coisas, irmãos, da vida que às vezes nos decepcionam muito, mas aqui nós vamos aprender grandes ensinamentos. Nós vamos aprender grandes lições em nossa caminhada com este jantar. Porque não era um simples jantar. Era algo que iria marcar a vida de alguém. E às vezes, irmãos, coisas que você acha simples, coisas que nós julgamos tão simples em nossas vidas, é algo que vem marcar as nossas vidas por muitos e muitos tempos.
É algo que nós venhamos lembrar pelo resto da nossa vida, irmãos. É algo que venha às vezes chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão ao nosso derredor, aos nossos amigos que nos cercam. Aquele jantar ele foi marcado ali naquela noite. Nós vamos ver aqui também, ainda no texto em que nós lemos. O texto diz que, de repente, entra ali no meio daquele jantar uma mulher. E ela pega um vaso de alabastro de um perfume valioso. A Bíblia diz que era de nardo puro. Quem sabe seria hoje, qual que é o melhor perfume hoje? Ferrari, importado? Isso eu não entendo muito de perfume, mas eu creio que seja, né? Esses perfumes importados aí de grande valor. Quem sabe seria isso? Mas a história diz, a tradição, os estudiosos vão dizer que valia por 300 dias de serviço. Então era muito caro. E de repente ela entra ali no meio daquele jantar. Ela pega aquele perfume, quebra o vaso e ela unge os pés de Jesus. Aleluia. Ela unge os pés de Jesus ali com aquele perfume caro, com aquele perfume valioso. Aleluia. E o texto vai dizer que ela começa a chorar e prantear. E começa a enxugar os pés de Jesus. Glória a Deus. Com os seus Aleluia. cabelos. Irmãos, isso nos ensina muito. Nós achamos, quantas vezes, nós achamos que está muito pesado a nossa cruz. Nós achamos que já estamos fazendo muito. Nós achamos que vir na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, na terça, e em todos os trabalhos da igreja, nós achamos que ser regente do círculo de oração e ainda exercer outras funções, nós achamos que estamos fazendo demais para Deus. Tudo que eu fizer, que você fizer, não é nada comparado com aquilo que Deus ele tem para nós, com aquilo que Deus ele tem preparado. Irmãos, o texto ele nos leva a entender que Jesus ele é grande em misericórdia. Jesus ele conhecia a história daquela mulher. Jesus ele já sabia. O texto ainda vai dizer mais à frente que Simão ele começa a murmurar dentro de si e dizendo: este homem não sabe quem é esta mulher. Esse homem não sabe da vida dela. Ou quem sabe ele estava dizendo: essa mulher é uma mulher de vida fácil. Ela é uma mulher prostituta e tantas outras coisas. E ele deixa ela beijar os seus pés. Irmãos, Deus ele sabe de tudo. Deus ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Deus ele sabe o que você está passando, as lutas que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem passado no dia a dia. Só Deus ele conhece. O homem ele não sabe o que você está passando, mas Jesus ele sabe. Jesus ele sabe. Jesus ele sabe de tudo. E quem sabe até algum amigo seu que está perto de você sabe também um pouco do que você passa. Mas você ainda vai ver aqui que Jesus, irmãos, ele não se deixa levar por correr. Jesus, ele não menosprezou aquela mulher. Jesus, ele acolheu, quem sabe se fosse eu ou qualquer um de nós aqui.
Quem sabe nós poderíamos a não aceitar, a fazer por causa daquela pessoa, e quem sabe nós poderíamos até expulsar a pessoa. Mas Jesus, ele não se deixa levar por corrido. Às vezes você está se achando muito pequeno. Às vezes você está se achando inferior a outras pessoas. Às vezes você acha que não canta bem, que não prega bem, que não fala bem. Às vezes você nunca ganhou uma oportunidade aqui na igreja. Mas você tem que entender que Deus não se deixa levar pelo currículo. Aquela mulher era uma mulher menos pesada. Ela era uma mulher conhecida, porque nós já entendemos isso. Mas mesmo assim, Jesus, ele acolheu. Porque isto nos ensina o que o texto quer dizer. O que o texto ele nos leva a pensar. Jesus, irmãos, ele é grande em perdoar. Jesus, ele é galardoador. Aleluia. Jesus, ele está observando. Jesus, ele está te olhando no seu deitar e no seu levantar. Quem sabe você está pensando em parar. Quem sabe você está pensando em desistir da fé cristã. Quem sabe você adentrou por esta porta dizendo: eu não vou mais. É a minha última vez. É o meu último culto nesta igreja. Eu vou sair daqui. Não faça isso não. Não faça isso não. Porque o que Deus tem para você é algo muito maior. Quem sabe você está vivendo uma vida de pecado. Quem sabe você está dentro da casa, mas o seu pensamento está lá fora. Quem sabe você está na casa de Deus, mas o seu pensamento está no lado. Quem sabe você quer ir para a balada, assim como os seus amigos que você tem. Quem sabe você quer ser igual a eles. Muitos já se deram mal. Muitos foram e não conseguiram retornar mais. Muitos já partiram porque entraram por este caminho. Quem sabe você pode estar pensando que não tem mais jeito para você. Quem sabe você acha que está dentro da igreja e quem sabe você acha que é um infiltrado no meio dos crentes. Mas Jesus, ele é grande em perdoar. Aleluia. É um homem que para ele não existe nada que ele não possa perdoar. Jesus, ele é Deus, irmãos. O Jesus que eu estou falando nesta noite é o Jesus que um dia ele estava no culto e o Sinédrio manda os capangas ir e prender ele. E quando eles chegam lá naquela reunião e que se deparam perante Jesus, Jesus ele estava discursando. Jesus ele estava falando. E nós entendemos que Jesus ele estava cercado por pessoas ali de toda espécie, de toda sorte de pecado que havia naqueles dias. E quando os capangas chegam ali e começam a olhar Jesus falando, eles voltam para trás e retornam ao sinédrio. Eles olham para ele e falam: cadê o homem? Não trouxeram o homem não. E eles viraram e falaram: nós não conseguimos trazer ele, porque nós nunca vimos alguém falar daquele jeito.
O homem prega demais. O homem fala coisas que nós nunca ouvimos ninguém falar. Esse, irmãos, é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. O Jesus que nós servimos, irmãos, que nós estamos falando. Não é um Jesus bonito que você vê por aí nas telas dos quadros pintados. Um Jesus dos olhos azuis. Não é esse Jesus. Não é um Jesus que muitas vezes você pensa que tudo que você pedir, Ele vai lhe conceder. E Ele vai lhe dar. Não é um Jesus em que você olha para Ele e diz: eu posso pecar à vontade, porque Ele vai me perdoar. Não é um Jesus barato. É um Jesus que deu a sua vida por mim. É o Jesus que morreu no madeiro ali. É o Jesus da cruz, Jesus que nós falamos. Aleluia. Não é o Jesus que muitos estão pregando por aí, estão ministrando, quem sabe, a chave do seu carro, a chave da sua casa. Tudo isso é bom demais. Tudo isso é maravilha. Todos nós queremos isso para nós. Tudo isso é muito bom. Mas Jesus tem muito mais para nós, irmãos. O Jesus que nós pregamos, irmãos, é o Jesus que discerniu o pensamento de um homem que estava ali, naquele jantar, e quando ele começa a dizer dentro de si: por que não vendeu isso daí e repartiu com os pobres? É o Jesus que discerniu aquele pensamento naquela noite. O Jesus que nós falamos, irmãos, é o Jesus que tem muito mais para dar para você do que o mundo lá fora ele tem, do que o mundo oferece por aí. O mundo, irmãos, o que tem aí fora, tudo isso é bom demais. Tudo isso agrada a nossa carne. Tudo isso aí eleva os nossos prazeres. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar para trás. Nós estamos já na reta final. Assim como já foi dito hoje aqui nesta manhã, nós já estamos já na última semana. É a última hora. Não é tempo de você ficar brincando de ser crente, não. Não existe meio termo, irmão. Ou você é, ou você não é. Ou você vai, ou você não vai. Ou você vai, ou você fica. Não dá para ficar brincando, não. Ou você se entrega inteiramente a Deus, ou você escolhe que lado você quer ficar. De que lado você está? Você está do lado que a sua carne quer? Ou você quer pagar o preço? Porque tudo tem um preço. A salvação nela está entregue a nós. Mas existe um preço a ser pago. Existe um preço que nós temos que pagar. É o preço da renúncia. É o preço de renunciar às nossas vontades. É o preço de ir para alguns lugares por aí que não convém você colocar os seus pés. E você tem vontade de ir. É o preço que você precisa renunciar. E Jesus, ele é grande em perdoar. Você vai ver que Jesus, ele perdoa aquela mulher. Quem sabe você tem falado com Deus e você acha que Deus não está ouvindo. Quem sabe você tem nas suas orações pedido a Deus perdão dos seus pecados, das suas falhas, e você sente que Deus nem ouviu a sua oração. Isso já aconteceu muitas vezes comigo.
acontece. A gente muitas vezes acha que nossa oração não está passando nem do teto. Não é assim? Às vezes a gente ora e a nossa fé é tão pequena. A gente não acredita, porque a gente não está vendo Jesus ali face a face. Mas Ele está bem pertinho de nós. Assim como Ele está aqui, porque nós já sentimos a presença de Deus. Porque Ele está perto de nós. Porque Ele está nos guardando a cada dia. Deus não se esquece. As nossas orações que nós estamos fazendo, elas estão nas nuvens. Glória a Deus, aleluia. Elas estão guardadas. Deus tem ouvido a cada oração. Sim, Deus tem ouvido a cada palavra que você fala. Porque Deus ele é grande. Porque Deus ele é galardoador. E quem sabe você está vivendo esta vida. Quem sabe você está na igreja, serve a Deus e até participa da ceia. Mas existe uma cobrança dentro de você. O Espírito Santo ele te cobra todos os dias em grandes momentos da sua vida. Você tem a oportunidade de estar vindo à frente. Nós estaremos orando por você. Enquanto você pensa e decide, a banda louva. E você pode estar se decidindo. Quem sabe você adentrou por esta porta desesperado. Quem sabe você ainda não é um homem ou uma mulher que decidiu realmente servir a Deus em verdade e em espírito. Quem sabe você ainda não tomou uma decisão. Hoje é noite de conserto, hoje é noite de renovo, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de você, se você ainda não confessou a Cristo como o único e suficiente Salvador, você tem a oportunidade de estar vindo à frente. Nós vamos orar por você, nós estaremos orando por você, e Deus ele estará te libertando. Deus estará apagando os seus pecados. Deus estará escrevendo o seu nome no livro da vida. Eu estou esperando você. Não precisa de ter vergonha. Não precisa de ter vergonha. Vergonha é quando Jesus voltar. E ali naquele julgamento ele dizia: eu não te conheço, aparta-te de mim para trás. Isso sim será vergonhoso. Isso sim, isso será vergonhoso. Não perca o seu tempo. Você não pode ficar para trás. Ninguém que está aqui neste culto pode ficar no arrebatamento da igreja. Ninguém que está nesta reunião, quando Jesus voltar, pode ser pego de surpresa. Eu estou com você. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Venha receber na oração. A Bíblia diz que a oração ela pode muito em seu defeito. A oração é a chave. Confessarmos a Cristo como o único e suficiente Salvador é uma das melhores decisões que você pode tomar na sua vida. É algo que nem todos têm esse privilégio. É algo que nem todos fizeram e tiveram a oportunidade. Jesus tem vida a Ele. Jesus tem vida a Ele. Só Jesus tem essa vida.
falou nos nossos corações. Pai querido, nós pedimos, ó Deus, a tua proteção na nossa volta para casa e te pedimos, ó Deus, que cubra cada um de nós com teu sangue. Pai querido, que nós possamos, Senhor, estar alicerçados na tua palavra para não pecarmos contra ti. Senhor, que nós possamos, ó Deus, com a força do teu Espírito Santo, pelo poder do teu nome, Senhor, pelo poder do teu sangue, renunciar, rejeitar, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada e servir a ti e fazer a tua vontade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Estendam as mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que agora dizem amém. Glória a Deus. Abraça pelo menos um